Olá, bem-vindo à nossa aula sobre formas pensamento. Eu me chamo Carolina Pfeffer e nesse canal eu ensino como você pode mudar a sua vida, ter mais saúde, prosperidade, ter melhores relacionamentos, tudo isso através da cura que a radiestesia traz a partir da nossa alma, das raízes mais profundas dessas questões. Quando a gente cura as raízes, a árvore toda se torna melhor, tá? Essa é a ideia da radiestesia. Então, nessa aula sobre formas pensamento, eu vou aqui abordar alguns temas e por que é importante falar de formas pensamento, né? O que isso tem a ver com a radiestesia? Da onde surgiu? Tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula e principalmente, como isso pode prejudicar ou ajudar a nossa vida, tá? Porque sim, elas funcionam, elas são reais, elas são um instrumento. Agora, como qualquer instrumento, depende do uso que é dado a ele também, tá? Então, o que são formas pensamento? É direcionar energia mental para criar conscientemente uma influência. Gente, esse barulho é da chuva, começou a chover muito aqui hoje. Então aqui nós temos duas mentes, né? Porque, poxa, energia mental, direcionar energia mental. O grande instrumento da radiestesia é a mente. Ok, mas qual mente? Por que funciona? Por que não funciona? Por que para algumas pessoas, vamos dizer assim, a coisa flui e para outras pessoas não flui? Qual é a diferença? A diferença está aqui, ó, nas duas mentes, tá? E para quem faz o curso de radiestesia sensacional sabe que esse é um dos primeiros temas. Quais são as duas mentes? A mente inferior dos pensamentos, a minha porta-voz do ego, e a mente superior, a mente divina, é aquela que trata o Kybalion, as leis universais e tudo aquilo que a gente estuda sobre potência mental. A gente usa essa mente, a mente divina, porque a mente do ego, ela é bastante limitada e ela tem desejos limitados e ela vai te conduzir aonde ele já está acostumado a ir, né? Com sentimentos inferiores. Quando a gente trata de mente inferior e mente superior, são como se fossem duas dimensões nossas, né? A nossa dimensão humana e a nossa dimensão divina. A nossa dimensão humana, ela vai querer as necessidades humanas. Ela vai estar ali envolvida com essas questões mais da matéria, às vezes questões mais baixas. O que a gente fala quando a gente fala de ego? De uma pessoa egoísta, de uma pessoa que quer as coisas para ela. Mas o que compõe também o nosso ego? Compõe a nossa personalidade. É dessa forma que eu sou diferente de você, que você é diferente da sua amiga ou do seu amigo, entendeu? Então, assim, tudo tem os seus dois lados, a sua polaridade. Mas a mente inferior, ela vai nos conduzir até onde ela consegue chegar. É isso que a gente precisa pensar, ter em mente, né? Quando a gente fala em formas pensamento. Que tipo de energia eu vou direcionar? Será que essa energia é da minha mente inferior, que já está muito treinada em desejar o mal para os outros? Então as minhas formas pensamentos direcionadas são sempre para o mal, para que aconteça um prejuízo para a pessoa, porque já que eu não consigo me vingar, né, literalmente ali e destruir alguma coisa da pessoa, porque daí eu vou sofrer as consequências com isso, eu desejo do fundo do meu coração que isso aconteça. Então, quem está desejando? A mente inferior. E ela vai nos enredar com essas coisas dela. Agora, quando nós desejamos com a mente superior, o que será que a mente superior poderia desejar e criar? Que tipo de forma pensamento ela vai desejar e conduzir para outra pessoa, tá? É esse tipo de coisa que a gente precisa ter, vamos dizer assim, no nosso mapa, a gente precisa compreender quando a gente fala de forma pensamento, porque isso vai determinar o alcance e vai determinar também a consequência para a gente de volta. Porque se eu fico direcionando forma pensamento negativa para os outros, em primeiro lugar, se eu, vamos dizer assim, eu preciso ter a caneta na mão para jogar ela para alguém. Então eu seguro essa caneta, eu tenho essa caneta, e aí eu consigo jogar e atingir o outro. Mas olha o tempo. Eu posso atingir ou não atingir, mas o quanto tempo eu segurei para mim. Então, quanto forma pensamento negativa eu estou segurando para mim antes de direcionar para o outro, tá?
É isso que a gente precisa refletir também quando a gente fala em forma-pensamento. E o que é a radiestesia, né? Por que a forma-pensamento é relevante dentro desse tema, né? A radiestesia é a sensibilidade ao campo eletromagnético, ou a radiação dos seres vivos, dos elementos, das energias ancoradas e direcionadas. É a radiação extracorpórea, a invisível, as emanações, as ondas, a pulsão, a frequência que corresponde o ser em si. É isso que é a radiestesia, é essa capacidade de detectar essa radiação extracorpórea, do que quer que seja. Tudo tem frequência. Às vezes as frequências são sutis, às vezes é uma frequência que eu não conheço, que eu não sei. Agora, se eu tenho muito claramente dentro de mim a frequência do meu óculos, a forma, o que compõe, os defeitos, o que aconteceu com ele, tudo certinho, então eu consigo, a partir do pêndulo, né, das técnicas, eu consigo direcionar em qual direção está meu óculos e eu consigo encontrar esse objeto. Agora, se eu não tenho clareza dessa frequência, ou eu preciso aprender essa frequência, ou ainda, vamos dizer assim, não tá, vamos dizer assim, no meu radar, não tá na minha sintonia, tá? Então, tudo depende também da amplitude da mente do operador. Mas qual mente? A mente divina, é aquela que aprende. A mente do ego, ela até aprende, mas ela é bastante limitada. Então, por que as formas de pensamento são importantes? Porque elas são recursos da radiestesia. Se a gente pode detectar a energia, a gente pode, se eu sei a frequência do óculos, eu posso, vamos dizer assim, emanar uma frequência desse óculos aqui, para ter o benefício para uma pessoa. Então, ela funciona, tá? Segunda, funciona. Terceiro, faz parte de desenvolver a capacidade mental, o nosso corpo mental, o mental inferior, o mental superior, educado, ele tem clareza, ele sabe do que ele está falando. E se usadas corretamente, elas promovem o equilíbrio, como a gente vai ler aqui na próxima página. Então, assim, por que as formas de pensamento são importantes? A partir do momento em que eu sei o formato de alguma coisa, eu posso projetar esse formato para uma pessoa, tá? Se eu tenho um desejo que tal pessoa seja protegida, que tipo de forma de pensamento eu vou emanar, que tipo de energia, que tipo de intenção eu vou ter para que a pessoa tenha proteção, sabe? Vamos dizer assim, relacionado às coisas. É por isso que elas são importantes. São recursos, são formas da gente direcionar. Se cada coisa tem uma frequência, eu posso direcionar essa frequência. O poder das formas de pensamento. Aqui é interessante, um trecho de Dimensões da Radiônica, do David Tansley. Ele fala assim, a força é contida, esses dois conceitos é importante para a gente entender esse trecho, e a energia está em movimento. A gente pode achar que é a mesma coisa, mas é uma convenção do livro, desse trecho que ele está explicando, tá? Então aqui começa do ponto, né? De acordo com essa definição, o praticante da radiônica exerce, para os fins de cura, um domínio efetivo sobre a energia, no verdadeiro sentido da palavra, sendo que essa frequência de energia é simbolizada pelo padrão, ou cartão que esteja sendo empregado no tratamento em questão. Essa energia liberta é direcionada para causar impacto sobre um órgão, um chakra ou um ponto qualquer afetado pela doença, que por definição, a doença por definição é uma energia ou uma força reprimida, força, energia contida, energia em movimento. Se, pois, a energia liberta é mais sutil e mais potente que o campo de força de uma doença, por exemplo, essa última se encontra estabilizada e, portanto, não se acha sujeita facilmente às influências. Veja, tem uma influência, mas não vai ser fácil. Isso sugere-me imediatamente que é muito importante fazer pulsar a energia utilizada no tratamento,
pois assim as instruções codificadas implícitas no padrão ou no cartão adotado não causarão apenas um impacto localizado sobre a força estabilizada da doença ou do órgão, mas ocasionarão constantes estímulos de pulsação, e cedo ou tarde haverá alguma resposta. Por analogia, se alguém bate à minha porta apenas uma vez, pode ser que eu ouça ou não, mas se bate várias vezes, cedo ou tarde, obterá algum tipo de resposta. Assim, acho que o mesmo se dá com os tratamentos radiônicos. Então, assim, é um trecho meio longo e ele traz várias ideias aqui, tá? Primeira coisa, né? O praticante de radiônica exerce, para fins de cura, um domínio efetivo sobre a energia. Então, por isso que as formas de pensamento são importantes. Primeiro, você domina a si mesmo, as suas próprias energias, né? As minhas intenções. Eu entendo que esse tipo de energia direcionada é do meu ego e não do meu eu superior. Então, eu vou alimentar ou não vou alimentar? Por mais que a pessoa tenha feito alguma coisa que me desagradou, eu vou alimentar ou eu vou me vingar, né? Assim, ficar com raiva e tudo, alimentar esses sentimentos ruins do meu ego, ou eu vou pensar que cada um dá o que tem. Se o melhor que ela tem para dar é essa porcaria que ela me deu, eu não aceito. Então eu devolvo e, né, como eu falo para as minhas crianças, vamos rezar para o anjo da guarda dessa pessoa. Então é isso. Primeiro, o domínio da própria energia, em primeiro lugar, tá? Depois ali, o que ele fala, né? A frequência é simbolizada pelo padrão ou cartão. Veja, os tratamentos em radiestesia, eles tinham assim, eles tiveram vários métodos, tá? Dentro daquilo que eu ensino aqui, o que seria padrão ou cartão? Seriam esses comandos, tá? Para que a pessoa consiga, vamos dizer assim, se livrar ou acelerar a cura ou se libertar de, sei lá, um câncer nos ossos, o que precisa ser ajustado aqui? Então eu vou dar um comando, por exemplo, de ativar perdão, tá? Então é nesse sentido. Essa energia liberta é direcionada para causar impacto sobre essa doença, né? Nesse exemplo, o câncer lá, ok. Se essa energia é mais sutil e mais potente que a força de uma doença, ela vai chegar, mas talvez, num primeiro momento, ela não cause tanto impacto. Então, o que ele está dizendo aqui? É necessário pulsar. Então, o que seria o pulsar? Intencionar, dar o comando, girando o pêndulo no sentido horário. Se na gravação pode parecer diferente, é no sentido horário, porque às vezes inverte. Mas, no sentido horário, dando o comando, impulsionando. Se a gente tem as formas de pensamento a nosso favor, então a gente acrescenta um elemento ali, tá? Nós temos a pessoa aqui, nós temos o comando, nós temos a pulsação através do instrumento de radiestesia e nós temos uma intenção direcionada, a forma pensamento que vai lá e chega também, tá? Então, assim, cedo ou tarde haverá alguma resposta. Então, poxa, se eu direciono uma força, se eu tenho essa potência, se eu entendo como funciona e se eu quero que isso realmente aconteça de bem para a pessoa, então isso daí vai se acelerando. O mesmo processo da doença, que demora uns dias para acontecer, o processo da cura também ele vai acontecendo, tá? Então, isso é bastante interessante, assim, quando a gente trata, né? O David, ele escreveu esse livro já faz bastante tempo ali, então a linguagem pode parecer um pouco estranha, mas é isso. A origem do conceito, né? Eu busquei ali, das fontes que eu encontrei, né? Vem da Helena Blavatsky, que ela começou a defender esse conceito. Por quê? Porque ela estava inspirada nas filosofias orientais, do budismo, do hinduísmo. Ela, vamos dizer assim, bebeu muito dessa fonte. Então, ela sabia que isso é real, que isso acontece. A gente pode pensar, assim, como um exemplo muito prático, né, de forma pensamento, a questão do olho gordo. Quando, né, fala assim, poxa, só pode ter olho gordo aqui, porque a fulaninha chegou, comentou,
Nossa, como é bonito o seu brinco. E o brinco quebrou, né? Chegou, comentou, nossa, que criança mais, né, calminha, e a criança não dormiu a noite inteira. É isso, tá? São energias direcionadas, conscientes ou não. Esse também é um detalhe. Nem sempre a gente faz as coisas de forma pensada, calculada, intencional, tá tudo certo, tá? Às vezes a gente dá aquilo que a gente tem. Como a gente está muito embebido, às vezes de inveja, de frustração por não conquistar alguma coisa, quando a gente enxerga alguém que conquistou, a energia que vai é a energia de inveja mesmo, né? Não tem o que fazer, é o que está dentro. A questão da transmutação mental, isso é interessante, tá? Trazer um pouco isso daqui é um trecho do Kaivalya. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais de outros podem ser. E mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente por uma pessoa que conheça as leis e os princípios. Poxa, qual é o maior, né, a melhor forma, né, de transmutar estados mentais de outras pessoas, de uma massa grande de pessoas, né, para a mesma direção, ao mesmo tempo, né? Quando os meios, né, de comunicação começam a falar de uma coisa, começa a se criar polêmica diante daquilo, começa a gerar uma forma de pensamento, tá todo mundo pensando na mesma coisa, parece que aquilo é o assunto do momento. Então direciona para uma direção. Qual direção? Uma interpretação por quem conscientemente conhece as leis. Então, mas usa de forma negativa, provavelmente, né? Ou é para gerar aquela situação como sendo uma coisa normal, de graças a Deus, porque você não passou por isso, mas é super normal, ou para gerar uma forma de pensamento de comoção, para falar, olha só, essa situação aqui não pode mais acontecer. Vamos todo mundo nos unir contra esse tipo de coisa. E de repente a pessoa veste a camisa e fala, é verdade. Essa agora é minha causa do momento, né? E vamos lá e vamos lutar contra aquilo. Dá uma semana depois, nem lembra de nada. Então, veja, se nós não estamos nos conectando com o nosso eu superior, com nossa mente superior, alguém vai fazer essa transmutação mental na gente, tá? Alguém vai mudar os nossos estados mentais aqui. Então, se nós não fazemos isso com a gente, alguém vai fazer. Essa é uma coisa bem interessante. E tem essa história aqui do Abdullah. Na verdade, eu escutei isso daqui da Temporariamente Humana, eu esqueci agora o nome dela, mas esse é o perfil dela, Temporariamente Humana. Ela contou uma vez, numa aula dela, que Abdullah, mestre de Neville Goddard, queria ir ao teatro. Mas, para quem não conhece Abdullah, ele era um mestre, ok? Mas ele era um negro, uma pessoa negra, pele preta, judeu, que estava nos Estados Unidos na década de 1920, mais ou menos, ali, tá? Então, nesse contexto social, ele não conseguiria ir ao teatro de forma alguma, ele não seria bem tratado, as pessoas não iam deixar ele entrar, não ia. Aí, Neville fala para ele, olha, vai ser bem difícil, se você conseguir ir, você vai ser muito maltratado. E ele falou, pode comprar os ingressos. E foram para o teatro. E descreve Neville que ele foi muito bem tratado por todo mundo. Agora, eu pergunto, né? Será que ele era uma grande exceção à regra dos preconceitos e das limitações daquelas pessoas? Será? Ou será que Abdullah não conseguiu fazer uma forma, pensamento ao redor de si para que quem olhasse para ele o enxergasse de outra forma? Será? Como que ele conseguiu ser tão bem tratado nesse teatro? Né, vamos dizer assim, com as condições físicas que naquela época era fruto de um preconceito muito grande, de uma exclusão muito grande, tá? Então, assim, são coisas que às vezes ficam ali no ar. Como que ele conseguiu? Se ele era mestre, será que ele não usou também os meios de que ele dispunha para que ele fizesse, vamos dizer assim, a energia girar a favor dele?
tá? Não é impossível para os mestres. Pode ser uma ideia bem assim louca, mas na verdade não é. O triângulo da causação das formas pensamento. Esse é um estudo aqui desse livro, A Magia das Formas Pensamento, da Dolores. É muito interessante, ela meio que ensina, né, como que a gente consegue gerar uma forma pensamento, tá? Então, o que nós falamos até agora aqui? Eu falei sobre a importância das formas pensamento, um pouquinho da origem, do impacto que ela tem nas nossas vidas, e agora, como que a gente pode fazer uma forma pensamento consciente daquilo que a gente realmente quer. Para quê? Para não ser vítima das formas pensamento de outras pessoas. Porque se você não pensa com a tua cabeça, alguém pensa por você. Normalmente é assim, né? Então, ela chama de o triângulo da causação, que é uma técnica para desenvolver o poder do pensamento de forma consciente e intencional. Depois que você entender e dominar essa técnica e os detalhes visuais, poderá usar o poder do pensamento conforme seu desejo e necessidade. Então, o triângulo da causação é assim. Ele começa com o desejo, ele passa pela imaginação e ele vem para a visualização. Qual é a base de tudo isso? Você. Assim em cima como embaixo. Que tipo de forma pensamento eu estou manifestando nesse triângulo superior? É a forma pensamento que vem da origem. Qual é a origem? Aquilo que está dentro de mim. Por isso, se eu me conecto cada vez mais com o meu ego, com as divisões, com quanto eu sou diferente de você e melhor, né? Porque o ego sempre tem essa questão, né, de ninguém pode estar igual, porque aí seria uma mente superior. Todo mundo tem que estar diferente e no patamar diferente. E normalmente eu me coloco como melhor, né? Ou se dependendo da baixa estima, né, me coloco abaixo, mas daí eu vou achar alguma forma de diminuir você para eu conseguir, né, para isso não me ferir tanto. Então, as formas de pensamento, aquilo que eu consigo emanar, tem muito a ver com aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, de novo, é importante dominar primeiro a energia. Qual energia? A própria energia. Então, o primeiro passo é desejar. O que seria desejar? Querer para si a posse ou o desfrute de algo em particular. Como seres humanos, nós temos muitos desejos e nós queremos para ontem, né? Mas esse desejar aqui tem no sentido de uma necessidade esmagadora de ter ou obter o que queremos. É um desejo inabalável, não é um desejo que hoje eu quero porque quero um bolo de chocolate, mas amanhã eu não tenho tanta vontade não. Se passar meia hora também eu não conseguir, eu também já não tenho tanta vontade. Então esse desejo aqui para formar a forma pensamento, é um desejo pensado, é um desejo direcionado. Ele não é qualquer desejo, nem muito menos um desejo temporário. Então, desejar, a criação deliberada de um desejo dessa intensidade exige prática e bom senso. Em primeiro lugar, por que você quer essa coisa em particular? Isso é bom para você? Vai causar problemas na vida sua ou de outras pessoas? Né? Use um espelho para conversar consigo mesmo e coloque as suas motivações. Eu quero tanto, não sei, um emprego novo, mas por outro lado, na verdade, eu não quero, porque esse, por mais que eu não goste muito, mas é tão perto da minha casa, então eu quero um emprego novo perto da minha casa. Não, mas veja, lá eu trabalho há tantos anos, eu tenho condições, assim, se eu puder faltar, eu falto, Então, você deseja mesmo um emprego novo? Na verdade, não. Eu tô bem ali, eu só tô cansada mesmo de ficar no mesmo lugar. Então, o desejo seria outra coisa, tá? E ela diz aqui, levará 3 dias, no mínimo, para que você realmente deseje, para que aquela pressão do desejo se acumule. Veja que não é um desejo simples. Ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser distinguido. Se ele é real, se eu realmente quero isso daí, ou se eu quero alguma coisa parecida, eu ainda não sei exatamente aquilo que eu desejo. E imaginar, né? A imaginação e a visualização, elas andam de mãos dadas, parece até o mesmo conceito.
Mas imaginar, ele colabora na construção do desejo, mas a questão é cenário, as imagens mentais, os símbolos, os lugares, o que vai acontecer. Imagine que você conseguiu um emprego novo perto da sua casa, que ganhe mais, que isso, daquilo. Como você se sentiria? Eu me imagino. Imagens mentais, né? É como escrever um livro, você precisa de um começo, tá? Mas aqui, o desenrolar, aí já vai fazer parte aqui de você conseguir visualizar. Primeiro você precisa escrever, né? E nisso, as imagens mentais começam a ser concatenadas, igual um filme. Uma coisa é você fazer um print da tela, outro print, aí você organiza isso num filme. Isso é a visualização. Alimente a sua imaginação. Você já imaginou como é a vida de uma pessoa que mora numa casa que custou R$1 bilhão? Não, nunca entrei numa casa que custasse R$1 bilhão. Então veja ali no YouTube, né? E você vai ter as imagens mentais de como é, o que pode ter dentro dessa casa. Então alimente. E visualizar, né? É conseguir organizar essa imaginação num filme e ter um roteirinho. O que vai acontecer? Qual é a história? Basta olhar por pouco tempo para ter o arquivo. O arquivo do quê? Da imagem. Quanto mais tempo puder se concentrar, melhor, porque o desafio é o tempo. Você começa a imaginar uma coisa e de repente você lembra de outra coisa e você olha, você não ficou nem meio minuto imaginando essa coisa, visualizando, né? Então, o mesmo serve aqui quando eu tenho um comando, né? Um comando do anjo da guarda. Então, a partir do momento em que eu vou impulsionar com o pêndulo o comando do anjo da guarda, eu posso visualizar esse comando. Eu posso estar transmitindo uma forma com o pensamento desse comando. Ou eu posso não me concentrar. Eu estou ali lendo, estou pensando em outra coisa e o pêndulo está girando. Tá? Então, a integralidade, estar no mesmo lugar, tá? Então, por isso, é um exercício, começa em segundos, depois minutos, com o tempo se transformarão em horas, você imerso nessa visualização, nessa forma de pensamento daquilo que você deseja. E você é a base, é o criador e o responsável pelo triângulo funcionar. Desejar, às vezes, desafia tabus e crenças limitantes, crenças de não merecimento. E você vai imaginar, você vai visualizar e agir de acordo com o desejo inabalável. Então, se eu desejo um emprego novo, qual é a primeira coisa que eu preciso ver? Eu preciso ver se existem outras empresas que podem me contratar semelhantes àquilo ali. Mas se eu não faço nenhuma pesquisa básica, então quer dizer, o meu agir aqui, não. A base aqui do triângulo não tem efeito nenhum. Eu fico só no desejar, imaginar, visualizar e não faço nada. Então, não vai acontecer, tá? A causação das formas de pensamento exige ação, exige você aqui. Se você não está comprometido com a ação, com atitudes, não vai acontecer, tá? Então, aqui, os benefícios, né, de fazer, né, uma forma de pensamento dentro da radiestesia. Você consegue direcionar energia de cura, de harmonia, para quê? Para que o outro tenha o resultado daquilo que ele deseja, sempre respeitando o limite estabelecido. Nunca vai desejar uma coisa que não tá fora do padrão, ou eu sei que tal emprego não tem sintonia comigo, eu vou lá, né, vou me harmonizar na mesa e eu quero porque quero que isso aconteça, então eu vou me sintonizar, assim, me sintonizando com o emprego XY, me sintonizando. Não faça isso, tá? Porque depois vai te causar mais desequilíbrio. A forma pensamento pode ser chamada de psiônica, lei da atração, né? Tem muitas semelhanças ali. É uma força mental, sim, um desenvolvimento de uma força mental, como eu falei lá do olho gordo, né, que a gente às vezes faz inconscientemente, às vezes faz conscientemente, mas de certa forma é uma força mental com energia negativa, com energia ruim, né? Você pode fazer também com energia positiva.
Poder do pensamento também, né? Aquela coisa de que eu pensei tanto em determinada pessoa que a pessoa ligou para mim, veio falar comigo, né? E pode ser também para induzir os outros para alguma coisa que eu deseje. Eu coloco várias sementes, várias formas de pensamento e de repente a pessoa está agindo da forma como eu gostaria que ela agisse. Chocou a minha forma de pensamento dentro dela, né? E aqui são tipos de forma pensamento. Mas eu acredito que esse vídeo já está bastante longo, tá? Eu vou só citar e depois eu faço um vídeo específico com só os tipos de forma pensamento. Nesse vídeo aqui, então, a gente fica mais com a questão de a importância e o triângulo da causação, que já vai aí ajudar bastante como que você consegue gerar essas formas de pensamento em benefício próprio e daquilo que realmente importa para a sua vida. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.